há uma expressão que diz, não há duas sem três, portanto, a terceira é de vez, portanto, é a terceira vez que estou a fazer esta live, a internet estava a falhar sempre. Cá estou eu, Luís Paulo, life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física e coach espiritual da abundância e da transformação. Então, hoje é o último dia, dia 30 da minha escrita criativa em 2020, que fila de forma espontânea, criativa. Foi um desafio que desafiei a mim próprio fazer durante 2 meses a escrita criativa, 30 mais 30. Então, o tema de hoje é chuva sabe bem, a chuva sabe bem. Portanto, só ouvir esta frase realmente faz-me vontade de ir dançar a zumba como dançava num evento, à chuva, o quanto é bom ir para a praia e estar na praia e a chuva cair. Portanto, dá para relembrar muitas imagens que já vimos no Instagram, no Facebook, de pessoas brincarem debaixo da chuva, a deitarem-se na neve e a abanarem os braços para formarem aquela figura dos anjos, pessoas à frente das poças, pedirem aos carros para passarem por cima das poças para molharem as pessoas. Então, aqui fica então isto, o tema de hoje. Último dia do desafio, não é? É o dia 30. Foi dia de fazer a minha meditação ao ar livre, portanto, na altura eu fiz, foi mais ou menos em julho, já estamos fora de casa, já podíamos ir para a rua, portanto, aproveitei logo, fiz uma meditação ao ar livre. Começou a chover quando comecei a meditar e foi tão bom. Gravei na mesma. Estar em contato com a natureza é isso mesmo, ouvir o vento, sentir os pingos da chuva, a chuva refresca as ideias, a meditação fluiu também. O bem que fez esta meditação foi um momento único e inesquecível. Está bem? E o tema sobre a meditação foi contactar com a criança interior. Por acaso isso é uma das coisas que eu adoro, falar e ajudar as pessoas a conectarem-se com a sua criança interior. Portanto, quando faço as minhas terapias, fiz hoje uma online, que é a leitura da alma. Através da data de nascimento eu consigo acessar muitas informações, qual é o teu mestre ascenso, qual é o teu anjo da primeira vida, qual é o teu karma, qual é a tua evolução espiritual, qual é o teu propósito de vida, entre outras coisas, não é? E realmente esta pessoa, como outras, nota-se que precisam trabalhar o seu trabalho interno, fazer meditações, ler livros de autoconhecimento e conectar-se com a sua criança interior. Portanto, é fundamental isto, ok? Então, é importante sermos crianças, pensarmos como crianças, brincar como criança. Portanto, um dos princípios de Mindfulness que eu adoro, que é a mente, ter uma mente de criança, ok? Uma mente livre de criança. Portanto, quando uma pessoa vai a um concerto, quando vai a um espetáculo, quando vai a um workshop, quando vai a um evento, uma palestra, uma convenção, seja o que for, um seminário, nós temos que ir com uma mente de principiante. O que é isto de uma mente de principiante? É irmos sem grandes expectativas. Irmos lá como se estivéssemos a zero sobre esse assunto. Imaginemos que tu és médico, ou és mesmo coach, ou és terapeuta, e nesse dia tu não és nada disso. Não és terapeuta, não és nada. Estás a zero sobre esse assunto. E tu deves ir com essa mentalidade aberta para aceitar o novo, para também olhar e escutar as mesmas coisas que já ouviste tantas vezes e sabes de cor e salteado, mas ouvir com outro prisma. Ouvir e ver com outro olhar. Então esta mente principiante, para mim, é dos princípios primordiais da nossa vida. Ok? Então, eu na altura já fazia todos os dias meditações há 5 meses, portanto, o quanto é espetacular na altura. Portanto, eu estava com um plano de 90 dias, que no fundo acabou por tornar-se um plano de 365 dias, em que as pessoas estavam comigo. Em vez de fazer esta live nas redes sociais, eu fazia isto com outras pessoas, em que passava todos os dias um tema diferente e depois fazia uma meditação no final, guiada, espontânea, improvisada, e realmente foi espetacular. E uma das coisas que descobri
através deste exercício, como diz o Cristiano Ronaldo. Portanto, nós não nascemos muitas vezes com os talentos, mas se começarmos a treinar, começarmos a repetir sempre a mesma coisa, nós tornamos profissionais na coisa. Portanto, e percebi que um dos dons, um dos talentos que estava escondido, era fazer a meditação. Portanto, aconselho vivamente a ouvir a meditação guiada todos os dias. E depois, como isto era no Facebook, publiquei a seguinte frase: podes aderir ao meu grupo privado e envie mensagem privada. E também digo-te já, se quiseres aderir ao meu plano 21 dias de abundância de Deepak Chopra, portanto, envia uma mensagem privada, ou vais ao link da bio e entra no grupo do WhatsApp de 21 dias de abundância, ok? Vou mostrar então aqui o post que publiquei na altura, esta criança, a apanhar a chuva, toda satisfeita, toda contente, enquanto as outras pessoas estavam a fugir da chuva. Então, como eu tinha prometido, eu vou partilhar contigo algo espetacular. Algo que para mim faz sentido partilhar contigo, que é sobre o ano 2025 e o ano 2026. Portanto, o que é que foi este ano de 2025? Este ano de 2025 foi o ano da serpente. Portanto, o ano em que muita coisa caiu sem pedir permissão. Relações, ideias, identidades, planos que pareciam seguros, a cobra não veio para punir, portanto, veio limpar. Portanto, foi como aconteceu. Portanto, saí de uma relação este ano, porque realmente não era aquele caminho, não era o lugar que eu devia estar. Portanto, o universo próprio, e assim, Luís Paulo, vai, muda. Isto não é para ti, não é este lugar para que tens de ficar. E pronto, e o universo demonstrou, de uma maneira mesmo, como se fosse uma mão de Deus, que retira-me onde eu estava. E realmente este ano é o número 9. É um ano de fechar ciclos e começar novos projetos. Portanto, se estavas num trabalho que não era aquilo que te fazia feliz, se estavas com projetos ou ideias que também não estavam a funcionar, o universo fez a sua parte. Fez com que realmente ou foste despedido, ou realmente aquilo não funcionava e tiveste que mudar. Portanto, isto é para mudança. Temos que ver todas estas coisas não como uma punição, não como uma coisa má, mas como uma bênção. Eu costumo chamar uma bênção disfarçada, ok? E assim foi 2025. Obrigou você a soltar versões... Ou melhor, a cobra não veio para punir, veio para limpar. A cobra muda de pele quando ela não lhe serve mais. Portanto, quando realmente é como também a lagosta. Quando portanto, a carapaça está a ficar apertada, ela está a crescer e já não serve, ela vai ter que soltar essa carapaça. Assim como a cobra também liberta-se de uma pele que já não serve. Então, assim foi 2025. Obrigou você a soltar versões suas que não vibraram mais em sintonia. Mostrou-lhe verdades desconfortáveis. Portanto, às vezes, nós até sabemos certas verdades, mas não acreditamos ou achamos que não, aqui é que estou bem, no trabalho, neste relacionamento, neste projeto, mas esquece, não é por aí. Portanto, às vezes o nosso ego quer tanto uma coisa, mas o universo tem outra coisa bem melhor. Portanto, fez você andar devagar, né? Este ano andaste se calhar a patinar alguma coisa, portanto, e ajudou-te a tomar consciência para observar, para curar, desintoxicar a alma. Para desintoxicar a alma, se calhar realmente estavas a sofrer, estavas em sofrimento, estavas se calhar em burnout. O que eu tenho reparado é que têm surgido muitas pessoas, ou muitas pessoas revelaram coisas que eu desconhecia, que tinham acabado as suas relações. Quantas e quantas pessoas este ano soube disso? E ainda não me tinham contado, ainda não me tinham falado disso. Portanto, é um ano de renovação, de começar do zero, ok?
é aproveitar isso. Portanto, confiar no processo. Talvez não tenha sido fácil este ano, ok. Talvez tenha doído, não é? Mas tudo que se foi-se porque não podia mais acompanhar você aonde você vai. Portanto, se o universo tem um caminho, uma direção melhor para ti, algum projeto melhor para ti, às vezes é preciso perder para ganhar, ok? Portanto, agora 2026, que já vai começar amanhã, chega a energia do cavalo, ok? Ouve só. E o cavalo não hesita, não se arrasta, não é uma cobra, certo? Não olha para trás com culpa. Não olhes com culpa para trás, segue em frente. O cavalo avança com força, direção e fogo interno. E fogo interno, como se tivesse aí uma máquina, um combustível, um motor a trabalhar. Portanto, 2026 não é para continuar a curar eternamente. Não é para estar sempre naquele processo de limpeza, de estagnação, de paragem. É para se mexer com o que você aprendeu. Portanto, é para tu seres a pessoa que realmente tu és. Não precisas ser uma nova pessoa. Não. É resgatar aquele teu potencial, a tua verdade, a tua essência. É para confiar no seu corpo e na tua intuição. Confia nas tuas emoções, na tua intuição. Confia. No seu impulso vital, portanto, no teu feeling. Sentes que é por ali. É para confiar, pronto. É para dizer sim ao que ressoa e não, sem culpa, ao que te drena. Se realmente algo que não estava a fluir, algo que te estava a fazer sofrer, algo que te estava a doer, algo que te estava a desesperar, em que tu tiveste que fazer um grito, chega, basta, em que chegaste até ao teu limite. Se tu chegaste a esse limite, chega, basta, quando tu dizes chega, basta, quando dás um murro na mesa, quando vais para o mar e gritas, é que se calhar a tua dor é tão imensa, tão tremenda, a tua dor é muito maior. E quando tu estás numa situação, num trabalho, num relacionamento, seja o que for, num projeto, que a dor seja tão atroz, tão difícil, tão dolorosa, portanto, não tens nada a perder de sair disso. Não tens nada a perder, porque a dor é tão grande. Portanto, o medo de começar uma nova vida, sair dessa situação, é menor. Portanto, o teu sofrimento, se for maior do que o medo de ir para o incerto, ir para o invisível, ir para uma nova situação, se for assim, sai. Agora, muitas pessoas, infelizmente, estão em situações precárias profissionais, em relações também de escassez, whatever, e como vão aguentando e o medo de começar algo e sair é muito maior. Se esse medo for muito maior, a pessoa não sai. Portanto, vê em que situação tu estás e toma o primeiro passo. Sai, basta, diz não quero isto, ok? Continuando 2026. Então, manifestar em 2026, manifestar 2026 incrível, não começa pedindo mais. Portanto, não tens que pedir mais. Começa honrando o que você já é. Portanto, sê aquilo que tu és. Não queiras que tu sejas uma pessoa completamente diferente. Portanto, tu só precisas realmente de brilhar, realmente resgatar aquilo que tu és. Se tu, em algum momento, se calhar na tua família, na casa dos teus pais, num grupo de amigos, tu estás a sentir-te sufocada, tu estás a sentir-te indesejada, tu estás a sentir-te desvalorizada, tu estás a sentir-te invisível, se tu estás a sentir rejeitada, se tu estás a sentir isto tudo, tu
tu estás certa, tu és o que és. Os outros é que estão errados. Os outros é que não estão na tua vibração. Portanto, não te anules, não te abandones, não te culpabilizes, não te julgues. Aceita, resgata aquilo que tu és, aceita aquilo que tu és e aceita a situação que tu tens. Tu estás certa. Cada pessoa é única. Não podemos mudar os outros, não podemos mudar a relação, então temos que mudar nós próprios. Portanto, resgatar a tua crença anterior, resgatar realmente o teu potencial, de continuares a fazer o que tens para fazer, o que estás já a fazer. Fazer o bem. Estás a estudar para um curso, estás a estudar para um projeto, estás a trabalhar para um projeto, agarra-te a isso, foca-te nisso. Que o teu foco e a tua disciplina e a tua dedicação nesses projetos seja muito... Dediques mais tempo e entregues energia e faças essas coisas andarem para a frente. Dedica mais tempo a isso do que ao resto. Isto é um bocado assim. O ano 2026 estás a conduzir um carro e estás a olhar para a estrada e a estrada diz 2026. E o retrovisor diz 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, por aí fora, tudo para trás. Então, se olhares para a frente, o painel que tu vês à tua frente maior, o plano de fundo, portanto, o ecrã que é maior, é o presente, é o aqui e agora. E o outro é só apenas um retrovisor, um espelhozito. Então não percas tempo com isso, com o passado. Então, começa honrando o que você já é. Clareza antes da pressa. Que tu consigas começar a ter mais clareza naquilo que tu sentes, naquilo que tu queres, naquilo que realmente tu queres, naquilo que tu és. E não tenhas pressa a alcançar o objetivo e não desistas. Portanto, como tu sabes, para semear, seja o que for, ou para plantar uma árvore, leva tempo. Leva tempo. Então, se plantares um bambu, leva muitos anos. Pai, 10 anos para criar raízes. Não vês nada. Não vês nada. Mas depois, em meses, aquilo cresce. Portanto, a ação alinhada antes da perfeição é meter-te em ação. Meter-te a caminho. Constância antes da intensidade passageira. Tens que ser consistente. E não aquela entusiasmo, aquela intensidade passageira, depois motivação, depois vem a desmotivação. Portanto, o cavalo avança quando há coerência entre pensamento, emoção e ação. Portanto, o que é que tu queres? Um pensamento. O que é que esse pensamento te leva? Uma emoção, entusiasmo e depois a ação. Faz esta sequência. Por isso, para manifestar este novo ciclo, visualiza não pela falta, não visualizes aquilo que tu queres, eu necessito isto, eu tenho falta disto, mas pela certeza, não, tu sabes que é isto que tu queres, é isto que o universo está-te a chamar para isto. Portanto, fala com quem já confia no seu caminho. Portanto, fala com pessoas que já fizeram essa caminhada. Se tu gostas desta área, se estás a trabalhar nesta área, então fala com pessoas que já fizeram esse percurso. Pede-lhes dicas. Inspira-te. Se gostas de alguém que é teu mentor, portanto, que segues nas redes sociais, então acompanha, vê como é que ele pensa, como é que ele age. Quais são os seus pensamentos, as tuas emoções. Aprende com essas pessoas, inspira-te. Não te compares com ninguém, ok? Haja como alguém que se respeita e se escolhe. Portanto, tens de escolher a ti. Eu sei que se calhar escolheste outras coisas como prioridade, mas a tua prioridade és tu. A primeira pessoa da tua vida és tu. Porque quando estás num avião e levas um teu filho, ou levas a tua companheira ou o teu companheiro ao teu lado,
e de repente há uma turbulência e, sei lá, parte um vidro ou entra ali o ar e caem as máscaras, a primeira coisa que tu tens que fazer é pôr a máscara primeiro e depois socorrer as outras pessoas. Se tu fores socorrer as outras pessoas, depois ficas sem oxigênio e já foste. Já não podes ajudar mais ninguém, nem a ti. Agora, se puseres o oxigênio, podes te salvar e salvar as outras pessoas. Ok? Portanto, não se trata de controlar o futuro, mas de habitar o presente com intenção. Isto é fundamental. Portanto, de estás no aqui e no agora. É a partir do presente que crias o futuro, não é através do passado. Então, 2026 não pede que você seja outra pessoa, como já falei há pouco. Não pede. Pede que tu sejas tu própria. Tu próprio. Que seja aquilo que realmente tu és. Aquilo que realmente, qual é o teu propósito, a tua missão. O que é que estás aqui a fazer? Quais são os teus talentos? As tuas habilidades? Os teus dons? As tuas qualidades? Seja isso. Mas usar isso. Teres mais consciência disso. Portanto, ele pede que você seja você mesmo sem medo. Sem medo do que as outras possam dizer. Então, sei lá, saíste daquela relação, estavas tão bem, aquela pessoa é incrível, tinhas uma casa, tinhas tudo, estavas naquele trabalho, ganhavas tão bem, estavas numa posição que toda a gente inveja, toda a gente gostava de estar naquela situação. Tu estavas naquele grupo de amigos, que era festas todos os dias, não sei o que mais. Portanto, sem medos, sem máscaras, sem peles velhas. Sem peles velhas. A cobra saiu. E para terminar, a cobra limpou o caminho. O cavalo agora se impulsiona. E desta vez não corre para fugir. Você corre porque sabe exatamente para onde está indo. Portanto, isto é para mim um dos grandes pilares, ou melhor, o que fez tomar a decisão que eu tomei foram os meus valores. Eu sei quais são os meus valores. Eu sei que num relacionamento temos que partilhar aquelas, como é que é de dizer, aquelas verdades, aqueles valores, aqueles limites que não são negociáveis. Tipo, eu não quero isto. Não quero isto para mim. Não são negociáveis. Isto não se negocia. Isto é assim. Não é? Imaginemos. Pode ser traição. Pode ser a verdade. Pode ser o respeito. E pode ser também o amor. Se tu queres amor, queres ser amado, queres ser merecedor, queres ser merecido por essa pessoa, então tens que fazer isso. Tens que fazer isso. Se essa pessoa não te dá, então esquece. Como digo, se calhar somos amigos, somos colegas, não é? Ok? Portanto, no trabalho, tem que haver respeito entre os colegas, entre o chefe. Não és um escravo, uma escrava. Certo? Nos amigos, não é ligar só para a festa. E quando a pessoa não vai à festa, se calhar não vai porque tem outras prioridades, tem outros valores, tem que fazer outras coisas. Se calhar precisa descansar. Se calhar precisa de ir ao ginásio, se calhar precisa de outras coisas. Portanto, é fundamental e importante tu teres os teus valores e os teus limites negociáveis. Portanto, inegociáveis. Agora, quando somos filhos, ainda não somos independentes, estamos a viver com os pais, nós temos que aceitar de forma incondicional, de forma
forma mesmo incondicional, amar os teus pais, porque eles deram-te a tua vida. Pelo menos agarraste a isso. Eles deram-te a tua vida. Agradecer por isso. E pronto, eu também recordo-me perfeitamente quando fui na altura para a tropa e não me sentia bem em casa dos meus pais. Eu sentia que se voltasse para lá, eu digo, se eu voltasse para lá e não arranjasse o trabalho que arranjei logo a seguir, eu não ia ser este Luís Paulo, não ia fazer estas lives. Este Luís Paulo que está aqui não existia. E de certeza não ia ser terapeuta, se calhar não, sei lá, não estaria a fazer isto. De certeza. Porque a minha vida ia ser condicionada, ia ser muito diferente como esta. Então eu senti que tinha que fazer algo para ser independente, para ser quem eu sou, para eu conseguir ser mesmo quem eu sou. Ok? E então, se tu estás dependente dos teus pais, se não consegues sair, não consegues, então arranja uma maneira de fazer algo que possas ter rendimentos extras. Há tanta coisa que as pessoas fazem. Há pessoas que se calhar fazem projetos ou fazem trabalhos da escola, dos outros colegas, passam ao computador, qualquer coisa que as pessoas não têm tempo para passar, redigir essas coisas. Portanto, há tanta coisa na net que tu podes fazer. Há negócios de multinível, tanta coisa. Podes vender qualquer coisa, podes fazer coisas à mão, sei lá. E uma das coisas que eu gostava de fazer, mas não posso abraçar tudo, é criar um clube de leitura, sei lá. Criar um clube de leitura. Criar um clube em que as pessoas vão... eu vou ler livros e vou explicar um livro que para mim teve impacto, inspirar pessoas a fazer isso. Se não tivesse mais nada para fazer, é isso que faria. Tenho tantos livros, já li tantos livros e podia ajudar. Não estou a fazer isso, estou a fazer as lives. Portanto, olha, gratidão, muita gratidão por estarem aqui, pela última live deste ano. Realmente, esta é a última live deste ano, é incrível. Nem acredito que já estou a fazer quase 400 lives. Deixa-me cá ver. Quantas lives já são? São imensas mesmo. Portanto, espero que o que eu partilhei contigo sobre o ano 2025 e 2026 tenha-te ajudado a ter noção. Portanto, hoje é a live 388. 388. Incrível, não é? Portanto, agradeço às pessoas que têm tido paciência, têm assistido, têm partilhado, têm comentado. Espero que todos estes conteúdos sirvam para a tua evolução, sirvam para o teu despertar, sirvam para a tua tomada de consciência, sirvam para tu aprenderes alguma coisa ou poderes aprender e ensinar a outras pessoas, ajudar outras pessoas também a acordar para a vida, a não sentirem-se culpadas, a não sentirem-se sozinhas, a não sentirem-se injustiçadas, sei lá, invisíveis, mal amadas, porque realmente o amor da tua vida és tu. E é uma das coisas que eu tenho aprendido imenso, que é o seguinte: o amor da tua vida és tu. E não precisas que os outros te amem, não precisas que os outros te elogiem, não precisas que os outros façam nada. Tu sozinha és autossuficiente. És suficiente. Agora é assim. Se tu estás numa relação e não recebes isto, aquilo, aquilo outro, seja o que for, tu tens uma escolha, porque o amor é uma escolha, não é uma necessidade.
Agora tu tens que fazer uma escolha. Eu quero isto para mim. Isto daqui a 1 ano, 10 anos, como é que eu vou estar? Se isto tem sentido para ser continuado? Faz sentido continuar? É isto que eu quero daqui a 10 anos? Agora tu tens uma escolha. Ou aceitas e ficas. E tens que, se calhar, seres tu a mudar. Agora tens que também perceber se tu queres mudar para agradar, anulaste, e quando te anulas, esquece. Esquece. Muda. Agora, se tu amas mesmo a outra pessoa, sabes que aquilo é assim e não há volta a dar, e tu consegues viver com isso e para ti está tudo bem, é a tua escolha. Ok? Então, quem fala nisto dos relacionamentos, fala em tudo, no trabalho, tudo. Ok? Portanto, eu tive que fazer muitas escolhas na minha vida. Como aquela, como disse, de voltar para casa ou não. Aos 21 anos. De voltar para casa ou não. Se me perguntar, arrependes-te? Eu não me arrependo de nada. Portanto, tudo que a gente viveu no passado era necessário, era preciso. Portanto, tudo que aconteceu é porque era para ser. Foram aprendizagens, foi conhecimento, foi crescimento, foi evolução, foi muita coisa. E muita revelação. Descobrires quem tu és. E descobrires realmente o teu potencial. Ok? Então, bom ano, costumo dizer umas melhores saídas e boas entradas. Porque, para mim, isto faz sentido. Quando tu dizes melhores saídas, portanto, tu vais-te libertar nesta pele, vais-te libertar daquilo que já não te agrega valor, aquilo que já não faz sentido, aquilo que não te acrescenta nada. Portanto, libertaste do máximo para poderes depois receber o máximo. Se uma pessoa disser boas saídas, boas, se calhar não libertas quase nada, e melhores entradas, o melhor, portanto, como é que se libertaste pouco, como é que consegues receber muito? Então liberta-te o máximo, porque depois aquilo que tu queres para a tua vida é, por exemplo, 40%. Tu pensas que é 100%, mas é 40%, porque o universo tem muito mais para te dar. Portanto, melhores saídas e boas entradas. Faz sentido? Então, beijinhos, abraços, um bom ano maravilhoso, estrondoso, e volto a repetir a minha máxima para este ano, desejei para este ano, que 2026 seja o melhor ano de sempre. O melhor. Ok? The best. Vá. Faz a tua dança cósmica, vai lá dançar, ecstatic dance, e ser feliz. E faz os outros ainda mais felizes, está bem? E vai fazer yoga do riso. Rite. À grande e à francesa. Beijinhos e abraços. E espero-vos no próximo ano. Beijinhos. Fica bem.